cumprimentar, em primeiro lugar, todos os colegas, o senador Eduardo Braga pela relatoria. Quero reconhecer, presidente Davi Alcolumbre, quero reconhecer que aqui no Senado a gente trabalhou como Casa Revisora da República. A forma como essa reforma chegou lá da Câmara dos Deputados, a toque de caixa, muitos deputados relatando que horas antes, 2 horas antes, não tinham conhecimento do que estavam votando, causou uma impressão péssima dessa reforma logo de cara. Aqui o Senado Federal, o senador Eduardo Braga ouviu bastante, né? O senador Efraim também conduziu na CAI um grupo de trabalho que conseguiu ouvir os setores da sociedade e está de parabéns por isso. O senador experiente, o senador Eduardo Braga, que conseguiu fazer com que a Casa Revisora da República fizesse seu trabalho, fosse revisora. Eu discordo, presidente Davi, o pedido de vista hoje. Quero deixar isso consignado. Acredito que não custava nada conceder um pedido de vista, que era regimental, e isso apaziguaria mais ainda aqui um clima que já está, vamos dizer assim, bem republicano, de uma forma extremamente cordial, mesmo discutindo e discordando profundamente, como eu discordo dessa reforma. Quero dizer que sempre fui um entusiasta da reforma tributária. Você morar num país onde um trabalhador passa 5 meses por mês trabalhando só para pagar imposto é algo surreal. A dificuldade, a burocracia do empreendedor era um sonho que sentia de uma reforma tributária que fosse justa, que trouxesse justiça tributária. Mas, infelizmente, analisando com muita frieza todos os argumentos colocados ao longo desses meses, nós não estamos simplificando nada. Absolutamente nada. Um dos pilares seria a simplificação. Nós vamos passar 10 anos aí tendo que aumentar o exército de pessoas que conhecem, que são da área de tributação, dentro de empresas que já estão sofrendo muito para entender o que era manicômio virar um inferno. Na grande realidade, é isso. E, senhor presidente, o compromisso aqui que eu tenho é com o contribuinte, é com a pessoa que está lá na ponta, o trabalhador, o empreendedor. E eu percebo a sociedade muito apreensiva com isso, e segundo dados técnicos que nós podemos levantar, chegar a cogitar ter o maior IVA do mundo, só aí já é motivo para negar essa reforma, que ela não está no momento de ser aprovada com um colchão de retalhos que foi feito ao longo desse tempo. Gabinete de todos nós aqui era um puxa para lá, não, meu salão, meu não sei o quê, enquanto nós temos aí um setor de serviços que vai ser altamente penalizado, que gera mais empregos nesse país. E é isso que a gente quer para as futuras gerações? Era essa reforma sonhada? Absolutamente. Nós vamos ter aumento de impostos, de uma carga tributária que já é absurda. Nós vamos ter um aumento de imposto. Não tem como. Não tem como. São as futuras gerações que estão, nesse momento, sendo na berlinda. Na berlinda, senador Rogério Marinho. Então, como nós vamos depois colocar uma digital numa reforma dessa, com possibilidade real de aumento de impostos? Absolutamente. Eu aprendi aqui dentro do Congresso, que toda lei tem que vir da regra para a exceção. O que a gente está vendo aqui
nessa PEC da reforma tributária é a exceção para a regra. Não faz sentido a instabilidade que já está gerada e o que pode gerar no país, ainda mais tendo, senhor presidente. E aí, o exemplo tem que vir de cima, a gente ainda ter um governo completamente irresponsável, que é o governo Lula. Governo que não tem o mínimo compromisso em fazer o dever de casa. Como é que tem moral para colocar uma reforma da Previdência como essa? Absolutamente. O perigo é muito grande, uma reforma tributária como essa. Então, eu vejo que esse trem da alegria, por mais que o senador Eduardo Braga tenha tido cuidado, e eu vi o cuidado, sou testemunha do exercício do diálogo que ele fez, mas ficou insustentável. Ficou uma bomba relógio para explodir na mão dos nossos filhos, na mão dos nossos netos, enquanto esse governo que está aí vive viajando, já gastou mais de 50 milhões aí com viagens internacionais sem sentido algum, aqui dentro do governo, aumentando o número de ministérios a cada tempo, só aumentando o número de ministérios, ou seja, é um péssimo exemplo que nós temos aí para as futuras gerações. Então, senhor presidente, eu quero dizer que concordo plenamente com a proposta da emenda feita pelo senador Rogério Marinho, né? Eu acho que isso melhora, isso traz uma perspectiva muito positiva para a sociedade, que é a questão aí dos 20%, uma trava de 20%. Aí sim, a gente vai ter pelo menos não o aumento do imposto de renda, do imposto, da reforma tributária que nós vamos ter de impostos aqui, não teria aumento. Isso seria o mínimo para a gente poder fazer. Agora, eu não vou, com todo respeito, senhor presidente, não vou colocar minha digital, votar a favor de algo que de cara autoriza prefeito, por exemplo, a aumentar a IPTU por decreto. Ninguém aguenta mais imposto. Ninguém aguenta mais privilégio, seja de que setor for. A população não tem privilégio. Por que esses privilégios estão sendo dados aí à torta e à direita? Isso vai ter alguém para pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. E quem vai pagar a conta a gente sabe. É o mais fraco. Então, eu fico extremamente preocupado nesse momento com a questão aí de uma votação, de uma aprovação de uma reforma tributária da forma como chegou aqui, né, com a transição de 10 anos. Até essa proposta do senador Rogério Marinho, de uma emenda aí com a trava de 20% do IVA, nós teríamos uma transição muito menor. Teríamos uma transição muito mais efetiva, onde nós pudéssemos aí ter uma segurança jurídica, né? Agora, da maneira como está, nós vamos aí, a qualquer momento, ter possibilidade de aumento real para as pessoas. Então, eu quero deixar claro que meu voto é contra, né? Fica muito vago todas as proposições que foram feitas aí de cedendo, e eu quero deixar muito clara a nossa posição de apoio à emenda do senador Rogério Marinho. Muito obrigado. O último orador inscrito, senador Rogério Marinho. Eu estou inscrito, senhor presidente. Eu estou inscrito. Eu queria falar antes do... se você... Claro, Vossa Excelência pode falar. Até porque eu não vou... Me alongar muito. Não vou pedir 20 minutos. 1 minuto. Vossa Excelência tem 1 minuto. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores,